O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será internado hoje para fazer uma cirurgia no quadril para corrigir uma artrose. Lula sofre com dores ali no local há alguns meses, já fez alguns procedimentos para diminuir a dor, mas agora vai passar por essa cirurgia. O Palácio do Planalto não quis informar o horário exato da operação e aí também o tempo de cirurgia. Especialistas falam de 2 a 3 horas de cirurgia. Vamos lá, a informação é a seguinte: o governo Lula completa 9 meses com a rejeição em crescimento e o empate técnico entre as taxas de aprovação e desaprovação, segundo a pesquisa Poder Data, que foi realizada de 24 a 26 de setembro de 2003. A administração de Lula é aprovada por 48% dos brasileiros e 45% reprovam o governo. 7% não sabem o que responder. A diferença entre aprovação e desaprovação no governo registrou o menor nível desde o início do governo Lula, 3 pontos percentuais. A distância anterior era de 13 pontos percentuais. 48% considera o governo Lula melhor do que a gestão do ex-presidente Bolsonaro. O percentual oscilou 3 pontos para baixo desde junho. Apesar disso, a administração do petista é avaliada como pior do que a anterior por 40% da população. A desaprovação de Lula entre os evangélicos está em 64% dos eleitores. A trajetória histórica dessa pesquisa Poder Data mostra que a taxa de reprovação do governo nesse grupo demográfico é a que mais cresce e registra 8 pontos percentuais desde o início do mandato, quando tudo estava em 56%. A pesquisa também mostra que entre os católicos a aprovação de Lula também recuou de 60 para 57%. Os dados são do Poder Data. A pesquisa foi realizada entre 24 e 26 de setembro. Foram realizadas 2.500 entrevistas em 212 municípios nos 26 estados, mais o Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança da pesquisa é de 95%. Daniel, em 1 minuto, começo para você. Lula em cirurgia e com a popularidade caindo. Paulo Caetano, a lua de mel, quase chegando ao fim o primeiro mandato. As coisas vão piorando para o presidente Lula, a popularidade vai caindo, porque as coisas começam a não agradar muito o brasileiro. A inflação volta a subir um pouco, as viagens do presidente, o desgaste que os ministros têm quando falam as coisas que não agradam, é isso que vai acontecendo. Claro que tem as coisas boas que o governo faz, mas hoje as coisas piores vêm tendo muito mais destaque e com isso o eleitor, o entrevistado ali, é a opinião dele que vale. Então é o pior momento do governo. Acredito que para o ano que vem a tendência é piorar, porque temos eleições municipais e aí a paciência do eleitor com o político vai diminuindo. Então, assim, é um momento muito crítico para o presidente Lula, que precisa a todo custo aumentar essa popularidade, principalmente com seus eleitores, visto que uma parte já debandou quando se esperava ali uma união. Quando ele ganhou, ele vem fazendo totalmente o contrário, se juntando com pessoas que são contrárias à sua bandeira partidária. Kim? Pois é, eu espero que... 1 minuto. Espero que dê tudo certo aí com a cirurgia, que o presidente vai ter hoje. Mas ele soltou uma gafe, lá na sua live essa semana e vem a calhar com a pesquisa. Por que a pesquisa está tão baixa, de popularidade para ele? É porque ele fala muita asneira. Falava do Bolsonaro, agora do Lula também. O Lula simplesmente falou e mandou a mensagem de que quem realmente está com a deficiência física, de estar com cadeira de roda, muleta, etc., é feio. E ele quis transmitir essa mensagem justamente quando ele vem motivado, dizendo que ia ter a cirurgia e ninguém ia ver ele. Sendo assim, ele não ia aparecer dessa forma e depois que melhorasse ia aparecer bonito, de volta. Então quer dizer que ninguém iria ver ele com cadeira de roda ou muletas, etc., parecendo feio. Então ele dá realmente umas gafes ali e tá justificada. Por que a pesquisa está desse jeito, Só para fazer aqui, para ficar o registro, tá? Na entrevista ele disse que quem falou isso para ele foi o fotógrafo Ricardo Stuckert. Pediu para ele não aparecer para as fotos ficarem melhores. Não, tá bom? por mais... Por favor, Paulo. Não. O que ele falou, o que ele deixou muito claro e transmitiu a mensagem de que realmente quando ele ficar em recuperação ele não vai aparecer. Por quê? Porque ele quer aparecer bonito depois disso. Quer dizer que quem tá realmente
a cadeira de roda é Tudo feio. bem, tô É só uma dizendo- gafe, é uma gafe. Não dá pra passar pano sobre isso Não aí, tô Paulo passando Caetano. pano, eu só tô dizendo que é a realidade. Quem falou isso foi o fotógrafo. Sim, depois ele foi replicou Tudo bem, ele dizendo e replicou reiterando. o que o Pronto, é fotógrafo isso, é disse. sobre isso que eu tô falando. Ah, então tá bom. Vamos lá, é só pra entender. Paulo Caetano, a cirurgia de quadril está bastante popular hoje. Você vê, na Assembleia nós tivemos somente esse ano, o delegado Jacovós fez essa operação, o Nelson Justo fez essa operação, o Hussein Bacri fez essa operação. Então é uma coisa comum, assim, tipo, aqui em Curitiba, no mês passado, o vereador Chico Kuzma, que tem aproximadamente 50 anos, fez também a operação. Então, é uma coisa normal. Veja só, eu não sei quanto tempo leva pela idade do Lula, assim. O problema dessa operação é que, para idades avançadas, não é tão eficaz como é para a gente que tem em torno de 50 anos. Então, pode durar no máximo 5 anos. Por exemplo, se o Lula fizer hoje, pode ter que fazer novamente daqui a uns anos, assim, porque ele no governo, não sei se ele vai fazer as fisioterapias do jeito que deve fazer, porque é muita encheção de saco nele, ou deixa a Janja governar o Brasil, que parece que isso que está acontecendo hoje, Paulo Caetano. E o que nós tiramos dessa lição? A lição desse problema? Vai virar, a partir de agora, um tipo de operação bastante comum, e o Lula, daqui a 3 semanas, vai pegar o andador e vai andando. E o Kim tá certo. O Lula falou tudo aquilo nas redes sociais e eu não consigo esquecer o que ele falou na última viagem, que os entregadores de motocicleta não têm banheiro para usar e usam fraldão. Imagina, usar fraldão. Da onde o Lula tirou isso? O Lula está naquela fase assim que está no fim da vida e fala o que quer e não quer saber o que está acontecendo. Esse é o problema do PT, porque Vai, Fernando. hoje é um governo que prima pela vingança, Paulo Caetano.